Olá, seja mais uma vez bem-vindo em nosso canal Sind TV Condomínios. Aproveita esse momento para você ficar um expert, saber tudo sobre condomínio. Eu tenho certeza que a sua vida condominial vai mudar. Vem comigo para mais um programa. Hoje o nosso convidado é o Dr. Paulo Curti, médico veterinário, proprietário da Animal Planet, uma referência aqui na cidade, em toda a região. Paulo, muito obrigado, seja muito bem-vindo em nosso canal. Eu que agradeço estar aqui, é uma honra para a gente estar conversando, esclarecendo, tirando dúvidas. Conte com a gente sempre. Prazer é todo nosso. E é uma dúvida de muitos condôminos e de muitos condomínios, que é o pet dentro de um condomínio. Como funciona? Como cuidar, como tratar, e hoje nós vamos tirar todas essas dúvidas aqui com o Dr. Paulo. E a primeira pergunta que eu quero fazer para o Paulo é: quais fatores precisam ser levados em conta por uma pessoa que está pensando em adquirir um animalzinho hoje? Olha, nossas orientações, ao longo desses 20 anos, a gente faz muita essa parte da consultoria, da pessoa ir até nós e a gente está orientando qual o porte, qual a raça, se é um cão, se é um gato. Isso faz parte lá do nosso trabalho. E o que a gente vê muito é essa questão da família se reunir e decidir: eu quero um animal de porte grande, eu quero um animal de porte pequeno, eu tenho tempo para dispor, para passear com esse animal, para sair com ele aqui de dentro de casa, principalmente em apartamentos, principalmente em locais que são um espaço menor ou que às vezes não tem um quintal, que é um espaço reduzido. Então a gente procura reunir a família e nesse momento decidir: tenho tempo de dedicação, tenho amor para dar para esse animal, vou ter disponibilidade de tirar ele de casa e pelos passeios matinais, ali, pelos passeios durante o dia. Toda a família tem que estar envolvida nesse processo, para que daí a gente, nesse momento, decida se é um animal de pelo curto, um animal de pelo longo, se é um cão mais pacato, um mais agitado, se tem criança muito pequena ou se as crianças já são um pouco mais adultas. E aí, nesse montante de informação, a gente monta ali qual seria as raças indicadas para aquela família. Muito bom. São vários fatores para que a família possa saber qual animal se encaixa melhor para aquela família, né? Legal. Outra coisa que acontece bastante é geralmente o pessoal castra o animal, né? Isso é recomendado? E por quê? Quando a gente tem casos que a família, ali que tem um cão ou um gato, que eles não vão usar esse animal para reprodução ou não vão querer tirar uma cria, tirar um filhotinho ali, às vezes a pessoa tem uma fêmea e ela quer deixar o animal, tirar uma cria do animal para ficar com um segundo filhote, né? Muita gente coloca o animal, a fêmea, para cruzar e acaba ficando com um segundo filhotinho para ser amigo ali, para ser de dupla, ficar ali de casal. Nesse caso, claro que a gente não vai recomendar a castração. Tirando essa exceção, de tirar uma cria de um filhote, todas as outras indicações são de manter o animal castrado. Tá? Esse animal precisa ser castrado para evitar tumores de mama, câncer que muitas vezes na fêmea elas desenvolvem, piometra, que é uma infecção que acontece dentro do útero da fêmea. Nos machos, o câncer de próstata, o aumento da próstata, que vai dificultar a parte da micção e de várias outras coisas relacionadas à parte da reprodução. Quando a gente fala isso dentro de um condomínio, dentro de um prédio, dentro de uma casa onde tem mais moradores, que a gente divide esse espaço comum,
a gente tem a questão do cio das fêmeas. Então, na hora de um passeio, ou se o apartamento é muito próximo do outro, se aqui tem um machinho e ali tem uma fêmea, e ela entra no cio, com certeza esse macho vai ficar uivando, esse macho vai ficar fazendo barulho, essa fêmea vai ficar excitada ali, né, dentro, cada um dentro da tua casa, mas eles têm essa parte do olfato muito avançada. E aí tem esses cheiros, às vezes de descer uma escada, às vezes de passear embaixo, isso vai ter atração de um pelo outro. Então, nesse caso, a castração vai evitar uma série de coisas. Quando a gente fala dos felinos, principalmente das fêmeas, ela tem aquele ciclo, período do cio, onde elas ficam miando muito e uivando muito, né? A gente fala miando ali, que acaba às vezes parecendo até alguns gritos, né? Quando a gente confunde ali, em alguns casos. Isso acontece em períodos de cio dos gatos. Então, ela castrada vai evitar tudo isso, não vai ter esse tipo de problema. Uma ótima dica. Dentro de um condomínio, né? Como o senhor falou que tudo é sociedade, a gente tem que sempre pensar no vizinho do lado, ou quando é um condomínio vertical, no vizinho de cima, no vizinho de baixo. Pensando em tudo isso, qual a importância de manter a carteirinha de vacina em dia do meu pet? Olha, esse assunto eu acho que é um dos mais importantes, porque nós temos várias doenças que os petens, eles transmitem pra gente, né, que são as zoonoses. Então você pega aí no caso de um cão, a gente tem a leptospirose, que pode transmitir para nós seres humanos, a hepatite, propriamente a raiva, né, a vacina antirrábica, ela transmite para nós seres humanos, né? O cão pode transmitir para nós seres humanos. No caso da raiva, é uma doença que infelizmente não tem cura. Então, se nós seres humanos tiver contato com o vírus da raiva, a gente vai vir a óbito porque ela não tem tratamento. Então, as vacinas são de extrema importância nesse momento para os pets. Na verdade, a gente fala muito de posse responsável. Então, quando a gente fala de posse responsável, passa a ser obrigatório a presença dessas vacinas. Então, o certificado de vacina, em vários condomínios que a gente dá consultoria, a gente exige, né, o condomínio exige que se apresente um certificado de vacina, onde vai ter um rótulo, um carimbo, assinatura do médico veterinário responsável por aquela vacina, dizendo que aquele animal está em dia com as vacinas e com as obrigações. Então, essa parte da vacina, como eu disse, de extrema importância, não só a parte da vacina antirrábica quanto a V10, mas hoje a gente tem a vacina da giardia, nós temos a vacina da gripe canina, nós temos também a vacina da leishmaniose, além de uma coisa importante que está dentro desse assunto, é a prevenção de pulgas e carrapatos. Porque nessa área comum, nas escadas, né, onde a gente vai estar junto com esses pacientes, por exemplo, prédios que têm elevadores, né, condomínios que têm elevadores, nós vamos estar com um cão ali dentro do elevador. Então ele tem que ter um controle rigoroso de pulgas e carrapatos, para que a gente não contamine escadas, elevadores, áreas em comum de passeio com pulgas, com carrapatos nessas áreas. Então, proteção de ectoparasitas, que envolve essa parte que eu falei, a prevenção de doenças, que envolve a proteção da vacina. A gente sabe, né? A gente está vivendo um período que prevenção é tudo. Sim. Então, essas vacinas é que vão prevenir essas doenças. E é um documento que, se você for viajar, você precisa estar levando ele, é obrigatório. Se você for fazer uma viagem aérea de avião, esse certificado é obrigatório para você estar viajando. Além também do que a gente preconiza e recomenda muito a parte do microchip também, para que todos os animais sejam microchipados, para que qualquer eventual fuga ou qualquer acontecimento que tenha, você consegue comprovar que aquele animal é teu, que aquele chip pertence ao teu cadastro. Então é uma das coisas também que a gente faz nessa orientação desses locais onde a gente está fazendo essa consultoria. Legal. Você me respondendo essa pergunta, eu queria fugir um pouquinho do script. Você falou muito das doenças que são transmitidas. Na nossa cabeça, é sempre através da mordida. É sempre só quando morde, ou só da carteirinha não está em dia, é só de estar no ambiente com esse animal já corre o risco dessa transmissão. Ou tem que necessariamente o cachorro morder?
Não. No caso da vacina antirrábica que eu falei, às vezes a gente tem ali uma arranhadura ou às vezes uma mordida. Mas você pega o caso da leptospirose, ela é transmitida pela urina do rato, né? Então, a hora que o animal tem contato com aquilo e ele desenvolve a leptospirose, às vezes a saliva, às vezes as gotículas ali de espirros, a própria urina, né, que os machinhos... eles andam em lugares comuns, como a gente está dizendo aqui. E aí esse animal que está demarcando o território, que fez o xixi às vezes no batente da porta, pode, se ele tiver contaminado, pode soltar ali vírus que de repente uma criança depois vem brincar, coloca a mão ali, coloca na boca. Então tem todo esse cuidado que a vacina vai proteger a nossa família, as nossas crianças de todas essas doenças. Então seguir um esquema preventivo, de vacinação correta de um médico veterinário é o mínimo do mínimo necessário para você ter um animal de estimação. Então, quando a gente responde a primeira pergunta lá em cima, entra toda essa parte. Eu vou estar disposto a fazer tudo isso para o meu animal, né? Uma ração de qualidade, além do amor, além do carinho que a gente falou, do tempo para passear, a gente tem, né, a parte das vacinas, da prevenção, da castração, uma alimentação de qualidade. Então, é esse estudo que nós falamos da família tem que fazer, verificar se tem condições de estar cuidando do pet dessa forma, né? Que é, como eu falei agora de pouco, é o mínimo necessário que ele precisa, é isso, uma boa água, limpinha, a ração e toda a prevenção da parte de vacina. Se fizer isso muito bem feito, ele nunca vai ficar doente, ele vai estar sempre saudável, sempre tranquilinho. Legal, é uma ótima dica, inclusive, né, para que você e o seu vizinho vivam sempre bem. E falando sobre condomínio, né, geralmente em condomínios verticais, onde os apartamentos são bem menores e alguns não têm quintais, alguns vizinhos acabam reclamando bastante do barulho que esse animal pode ocasionar e também do mau cheiro, né? Já aconteceu de chegar reclamações a mim, como síndico, do cachorrinho do vizinho tá inalando mau cheiro e o cheiro começa a subir, chega na janela. Existe alguma dica que o senhor pode dar para os condôminos, como manter o cachorro mais calmo dentro desse apartamento e manter uma limpeza mais adequada para não atrapalhar o vizinho? Existe uma dica que o senhor possa fazer? Para que a gente possa fazer, né, para que os condôminos consigam executar da forma correta? Normalmente o que a gente preconiza, né, na parte da limpeza, por exemplo, é substâncias à base de amônia quaternária, que é diluído, né? Hoje ela é diluído na água e ela é segura para passar no ambiente, até se o animal depois tiver contato, até para quem está fazendo a limpeza, para nós seres humanos, não é uma substância tóxica e química forte, né, que vai fazer mal. Ela tem o poder de tirar esse odor, né, do ambiente que fica. Para os animais dentro dessas estruturas, como você disse, a gente recomenda o uso de tapete higiênico. Então o animal, desde filhotinho, ele vai acostumando a fazer o xixi e as necessidades em cima de um tapete. E aí esse tapete, ele é descartável e aí no final do dia você vai trocar por um tapete novo. E aí o odor vai de repente estar mais controlado dentro até do próprio apartamento, né? Porque você tem um controle, você ensinou ele desde pequenininho a fazer o xixi ali no local correto. Um outro fator importante é o enriquecimento ambiental. Então, dentro dessas estruturas, temos que ter brinquedos, bolinhas, ossinhos. Às vezes hoje nós temos na net até um canal próprio para animais, um canal de televisão que é próprio para o cão ficar assistindo, que são imagens e sons voltados para os animais. Então toda essa parte, quando a gente fala de enriquecimento ambiental, válido para os cães, mas você vai ouvir falar muito da parte de enriquecimento ambiental para os felinos, para os gatos, que às vezes eles não saem tanto para a rua para passear com as coleiras. Então, como eles são animais que ficam mais dentro de casa, não importa o tamanho da casa, eles acabam necessitando desse enriquecimento ambiental. Então, quando você tem, no caso dos cães, que você falou do latido, né, daí essa hiperatividade, você sair para passear com ele de manhã e à tarde, você brincar com ele de bolinha um certo período do tempo, ou com um ossinho para ele se distrair e ficar mordendo, são ações que você vai fazer dentro do teu apartamento que vai fazer com que aquele animal fique mais calmo. Existem alguns feromônios que você pode colocar para animais que a gente identifica que eles são mais ativos, né, que são mais serelepes, vamos dizer assim,
que você coloca como difusor na tomada, você tem um spray que você pode espirrar em algumas partes dos móveis, que esse animal ele vai ficando mais tranquilos, tá? A gente acaba prescrevendo isso em últimos casos. Primeiro vem toda essa parte que a gente conversou, da castração, parte da prevenção na parte dos passeios e tudo mais. Então, fazendo esses passeios, o enriquecimento ambiental, saindo com esse animal, tirando ele daquela área, né, que ele fica às vezes mais confinado, saindo dentro do condomínio ou fora do condomínio, isso vai fazer toda a diferença no como esse animal vai se comportar. Então, é o mínimo necessário, como a gente falou das vacinas, é o mínimo necessário também os passeios, investir tempo, cuidado, dar atenção para ele. Não deixa de ser uma criança dentro de casa, né? Exatamente. Todo cuidado de um filho vai ter que ter para o animalzinho. Essa parte é muito importante, como a gente falou, da parte da família decidir junto. E uma coisa que eu queria ressaltar, que nós respondemos na pergunta anterior, nós falamos isso dentro da estrutura, né? Quando a gente fala de vacina, a gente fala dentro da estrutura. Mas eu tenho, por exemplo, o meu cachorro e eu vou passear com ele num bairro, ou num parque, ou no lago municipal, ou no parque ecológico. E depois eu retorno com esse animal dentro da minha casa, dentro do condomínio que eu moro. Então, lá no parque ecológico que eu estava, na grama, na terra, onde tem outros animais, onde os animais vão fazer o xixi na grama, às vezes as fezes, esse meu animal que está aqui hoje dentro desse condomínio, ele está tendo contato com tudo isso lá fora. Como a gente falou, lugares que às vezes vai ter mais chances de pegar pulga, carrapatos, ter contato com outros animais, e aí eu volto com esse animal dentro do meu condomínio. A chance de eu trazer doenças, trazer situações para dentro do condomínio é muito grande. Então aí vai, né, a posse responsável, a forma consciente de ter um animal de estimação, porque daí o que vai acontecer? Eu estou trazendo esse animal de volta, mas ele está em segurança, ele está vacinado, ele está vermifugado, ele está com proteção de pulga e carrapatos, e aí ele distraiu, ele brincou, mas eu estou aqui respeitando também os outros moradores que moram aqui e não colocando nem os outros animais, nem as crianças, nem a família de ninguém em risco, porque minha parte eu estou fazendo como posse responsável, né? Então essa parte de andar nas escadas, com a coleira, se for um machinho, ele vai querer demarcar território, às vezes no cantinho da porta da escada. Então, nesses momentos, se é um animal de porte pequeno, normalmente de apartamento, tentar conduzir o animal no colo, né, trazer o animal no colo, para que ele não fique querendo demarcar território, xixi, em toda a área útil do prédio. Tomar cuidado com essa parte, né, porque um machinho faz o xixi, o outro vem depois, quer demarcar em cima do mesmo lugar, é instinto deles. Sim. Então essa parte de andar com os animais no colo, nessas áreas úteis do condomínio, é o que a gente também tem recomendado muito também, Rodrigo. Muito legal. Pessoal, esse foi um bate-papo com o Dr. Paulo, foi enriquecedor, eu tenho certeza que, como eu disse no início do vídeo, vai mudar a nossa vida condominial. Eu quero desde já agradecer ao Paulo, muito obrigado novamente por estar aqui presente. Creio que é a primeira vez de muitas que vamos estar conversando. E eu aproveito para falar para você, condômino, síndico, conselheiro, siga o nosso canal, curta, compartilhe. Se ficou alguma dúvida ainda sobre qualquer assunto do seu pet, deixa nos comentários. O Dr. Paulo pode estar olhando esses comentários e respondendo depois. Eu tenho certeza que juntos a nossa vida condominial vai ficar mais enriquecedora. Muito obrigado e até a próxima, querendo Deus.